dia, meus irmãos, minhas irmãs. Espero encontrá-los bem, debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês tenham boas notícias, como aquilo que nós nos envolvemos com a boa notícia de Jesus Cristo. Nós, apesar de querermos valorizar sempre as boas notícias, aquilo que o Senhor tem feito por nós, termos um espírito de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem derramado de bênção sobre as nossas vidas, nós temos o dever, a responsabilidade e o cuidado pastoral de dizer que nesta última semana nós não estamos tendo notícias tão favoráveis assim. Apesar de que as primeiras grandes empresas de laboratório, elas já começam a anunciar possíveis vacinas, como foi o caso nesta semana. Mas, simultaneamente, nós também tivemos notícias de que os casos estão aumentando novamente naquilo que se chama a segunda onda desta epidemia. Nós queremos observar que na primeira onda, primeiro aconteceu lá na Europa e depois chegou à América, mas agora nós estamos verificando que esta segunda onda está acontecendo simultaneamente. Então nós devemos prestar atenção, devemos ter cuidado, na medida do possível fazermos o isolamento social, aqueles que estão impossibilitados do isolamento, que vocês possam cumprir todas as determinações dos órgãos públicos de saúde, como o afastamento, de 1 metro, o uso da máscara, a utilização do álcool em gel, enfim, que vocês possam preservar o maior bem que o Senhor nos deu, que é a vida. Nós continuaremos aqui nos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos falando a respeito da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que ainda não aconteceu, está em vias de acontecer. Na última aula, nós tratamos a respeito da divergência e da discórdia entre Barnabé e Paulo em relação à presença de João Marcos nesta segunda viagem missionária. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 15, no versículo 39. No livro de Atos, capítulo 15, versículo 39, que lerei para vocês. Entre eles, tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Houve entre eles tal desavença. Eu gostaria de trabalhar com os irmãos nesta hora esta palavra tal desavença, em duas perspectivas. A primeira delas, será que entre dois grandes missionários cristãos isto é possível? Haver discórdia, desavença entre duas pessoas que foram escolhidos para a obra de Deus. E antes que esta obra começasse, já houve um problema. Houve entre eles tal desavença. E nós sabemos que esta desavença diz respeito à pessoa de João Marcos.
levar ou não levar João Marcos nesta segunda viagem missionária. Mas quero novamente trabalhar a expressão tal desavença. Parece ter havido aqui uma explosão repentina de ira. Parece ter havido aqui uma convulsão. Palavras ásperas foram proferidas nesta hora. E nós precisamos, então, abrir aqui um grande parênteses, que é este parênteses que nós trabalharemos na aula de hoje. Então, quero dizer para os irmãos que nós falaremos sobre este versículo em duas partes. A primeira parte hoje e a segunda parte lá na semana que vem. Houve entre eles tal desavença. Então, esta explosão repentina de ira, esta convulsão, esta palavra áspera. Porque isto acontece não apenas entre dois grandes homens escolhidos por Deus, mas isto acontece também com pessoas simples, acontece também com o ser humano de uma forma geral. Acontece com você, acontece comigo, acontece com todas as pessoas que nós conhecemos e que nos relacionamos. Então, não podemos deixar de trabalhar nesta aula de hoje a questão do temperamento. Todos nós temos temperamentos. Temos os nossos próprios temperamentos. Nós conhecemos os temperamentos das pessoas que estão ao nosso redor. E como é que nós podemos nos relacionar socialmente? Como é que nós podemos nos socializar com pessoas com temperamentos tão distintos, tão diferentes entre si? Como é que nós podemos nos relacionar na igreja com os nossos irmãos, com pessoas tão diferentes do ponto de vista do seu temperamento? Inclusive, nós até usamos um termo para desqualificar algumas pessoas, quando nós dizemos assim, aquela pessoa é temperamental, né? Portanto, ela deixa o seu temperamento aflorar e ela é caracterizada por este temperamento. Obviamente que, quando falamos assim, falamos numa perspectiva negativa, mas todos nós, sem exceção, temos temperamento. Aí nós precisamos fazer alguma referência à psicologia. A psicologia, ela diz que o temperamento é um traço especial da personalidade ligada ao nosso comportamento. De novo, a psicologia diz que o nosso temperamento é um traço especial da nossa personalidade ligada ao nosso comportamento. Evidentemente que a nossa personalidade ela não é constituída apenas pelo nosso temperamento, mas é também. E aí nós precisamos recuperar um pouco alguns conceitos importantes. A primeira pessoa, o primeiro pensador, o primeiro estudioso a falar a respeito de temperamento foi Hipócrates. Hipócrates, um grego, lá do século V a.C., é considerado o pai da medicina. E foi Hipócrates quem
foi o primeiro a trabalhar com este conceito de temperamento. Aliás, fazendo um parênteses dentro de um parênteses, todos aqueles que se formam médicos, eles precisam fazer o juramento de Hipócrates no momento da sua formatura. E esse juramento está condicionado a cuidar do ser humano em qualquer situação, podendo o ser humano pagar ou não pagar por este cuidado, ele deve fazer uma assistência ao ser humano. E foi isso que Hipócrates disse, qual era, então, a responsabilidade da medicina, né? Hipócrates, então, ele levou este ideal, este conceito da medicina às últimas consequências. Mas, segundo Hipócrates, o ser humano possui 4 temperamentos, que vocês já devem ter ouvido em algum momento da vida, né? Que são o temperamento sanguíneo, o temperamento fleumático, o temperamento colérico e o temperamento melancólico. Então, sem conhecer muito as características, nós já conseguimos mais ou menos definir essas pessoas que estão ao nosso redor a partir de algum desses temperamentos. Eu pergunto, qual é o seu? Você já consegue definir mais ou menos qual é o seu? Né? E qual o das pessoas que estão ao seu redor? Então, vamos definir aqui segundo o que Hipócrates diz. Então, o primeiro temperamento, o temperamento sanguíneo, é um temperamento que tem as seguintes características. É preciso dizer antes, inclusive, quando a gente fala de temperamento, nós temos, parece que, uma tendência a observar o lado negativo do temperamento. Mas o temperamento, ele tem também o seu lado positivo. Então, o temperamento, ele é formado aí por uma mistura, né, de coisas positivas e negativas. Inclusive, talvez desta ideia aqui que nós utilizemos para a alimentação, né, o tempero, né? O que é o tempero? O tempero é aquele que aquela característica que dá um toque especial à comida, né? E obviamente que o temperamento é o que define e diferencia um ser humano do outro, né? Então, nessa perspectiva, isso é positivo. Cada um tem o seu temperamento e cada um tem uma característica diferente. E isto não é ruim, né? Então, é preciso que nós, ao falarmos de temperamento, nós tenhamos também essa capacidade de dimensionar os aspectos positivos e também os aspectos negativos. Então, segundo Hipócrates, né, nós temos 4 temperamentos. Então, o temperamento sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. E aqui eu apresento um pouco as características de cada um, segundo Hipócrates. O temperamento sanguíneo, ele é expansivo, ele é otimista, mas ele é irritável e impulsivo. O temperamento fleumático, ele é sonhador, ele é pacífico, dócil, preso aos hábitos, distante das paixões. O temperamento colérico, ele é ambicioso, dominador, tem propensão a reações abruptas e explosivas. E o temperamento melancólico, ele é nervoso, excitável, tendendo ao pessimismo, ao rancor e à solidão. Então, segundo Hipócrates, nós temos esses 4 temperamentos com estas respectivas
respectivas características. E aí eu pergunto novamente para vocês: qual é o seu temperamento? Então, que esta pergunta ela seja uma pergunta de fundo e que você comece a pensar sobre isso enquanto você está ouvindo esta aula. No mundo cristão, talvez os irmãos já conheçam, alguns talvez até tenham lido, existe um livro chamado Temperamentos Transformados, da editora Mundo Cristão. O autor é Tim LaHaye. E nesse livro, Tim LaHaye, ele faz uma apresentação. Nesta apresentação, existe ali uma frase muito interessante, que diz assim, abre aspas: muitos ainda acreditam que não podem mudar sua maneira de ser. Você se lembra daqueles momentos em que desejou ter domínio próprio e autocontrole e se arrependeu do que fez? É difícil mudar seu temperamento, não é? Então, uma pergunta na apresentação, mas uma pergunta provocativa, uma pergunta reflexiva, uma pergunta que faz com que nós pensemos a respeito dos nossos temperamentos. Durante o livro, Tim LaHaye vai apresentar o fundamento deste livro são os 4 temperamentos de Hipócrates, né? O sanguíneo, o colérico, o melancólico, o fleumático. Só que o autor ele vai relacionar esses 4 grandes temperamentos a 4 grandes personalidades bíblicas. Então, se você puder fazer um exercício, se você tiver perto aí um papel, uma caneta, o que vem à mente de vocês? Relacionem aí, façam um rápido e mini exercício, né, em relação a esses 4 temperamentos. O sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Relacione com personalidades bíblicas. Então, você pode, nesse instante aí, ter um momento de pausa e pensar um pouquinho sobre isso. Eu não sei se vocês já fizeram esse exercício, mas qual é a resposta apresentada pelo autor no livro? Que o temperamento sanguíneo se relaciona à personalidade de Pedro. O temperamento colérico se relaciona à personalidade, ao temperamento de Paulo. O temperamento melancólico se relaciona a Moisés. O temperamento fleumático se relaciona a Abraão. Nós temos esses 4 temperamentos relacionados a 4 personagens da Bíblia. Então, voltemos aqui ao versículo de Atos, no capítulo 15, versículo 39. Houve entre eles tal desavença. Lembrando que esta ideia de desavença, ela dá uma ideia de uma explosão repentina de ira, uma convulsão, palavras ásperas. E nós sabemos que, muito provavelmente, quando Barnabé propôs a pessoa de João Marcos para acompanhá-los na segunda viagem missionária, esta desavença ela tenha sido promovida por Paulo, justamente por causa da característica temperamental de Paulo, que é a característica colérica, segundo o autor deste livro que nós estamos
trabalhando. Ambicioso, dominador, tem propensão a reações abruptas e explosivas. Então, muito provavelmente, esta desavença, neste nível, nesta intensidade, tenha sido provocada por Paulo. Mas é muito curioso que este livro que nós estamos trabalhando, Temperamentos Transformados, ele não só constata as características do temperamento humano de acordo com aquelas características de Hipócrates, mas ele busca relacionar estas características, num primeiro momento, às personagens bíblicas, num segundo momento, buscar relacionar estas características de temperamento sob a perspectiva cristã. Nós podemos compreender a partir desse instante o seguinte: o temperamento, então, é o nosso traço de personalidade. E é isso que nos difere, é isso que nos distingue, certo, das outras pessoas. É o nosso tempero, é a nossa característica. E existem características positivas e características negativas, né? Não podemos nos esquecer. Um outro dado que nós queremos acrescentar aqui, né, para enriquecer a nossa conversa, é que esta perspectiva que eu dei para vocês a respeito das características de temperamento formuladas por Hipócrates lá no século V a.C., estas características, elas simplesmente foram consideradas válidas por cerca de 2.500 anos, aproximadamente. Somente quando a psicologia começou a se tornar uma ciência, lá no século XIX, da nossa era, então quase 2.500 anos depois de Hipócrates, é que alguns conceitos foram sendo revistos. Mas, por quase 2.500 anos, estas características de temperamento, elas foram mantidas. Então, de acordo com a psicologia, quando a psicologia ela analisa, né, e avalia aquilo que Hipócrates tinha dito, a psicologia diz que quando Hipócrates relacionou estas características do temperamento, ele usou um método, né? E o método era perceber que estas características elas eram geradas biologicamente, de maneira hereditária. Então, durante quase 2.500 anos, assim foram consideradas essas características do temperamento, todas elas relacionadas, né, à questão biológica e transmitida a nós hereditariamente. Depois, a psicologia, com o desenvolvimento da psicanálise, ela passou a ter uma consideração diferente, né? Principalmente a psicanálise, né, que é uma forma de tratamento médico, né, também do ser humano, ela vai relacionar as nossas características de temperamento estabelecidas ou condicionadas pelo meio em que nós estamos, do meio em que nós vivemos. Então, as nossas características de temperamento, elas vão sendo moldadas pelo meio. Então, é um pouco aquele início da ciência do século XIX, né, que inclusive produziu a obra de Charles Darwin também, né, que fala também sobre a questão da evolução das espécies, as espécies mais adaptadas ao meio, que são aquelas, então, que resistem, que sobrevivem. Então, isso parece que foi uma característica do século XIX, nesse surgimento das ciências, né?
de uma forma em que o meio ele é condicionante das espécies, condicionante das pessoas. Só que a psicanálise não só usa esses conceitos, esse termo, como para a psicanálise o ser humano ele é isento de culpa. De acordo com o meio em que ele está, ele reage desta forma e por isso ele não é culpado. Então significa que o ser humano ele está isento, ele está absolvido. E para resolver as suas características de temperamento, é que ele próprio, né, com os seus próprios esforços, ele é capaz de resolver as suas características, os problemas de temperamento, né, os seus excessos. Obviamente que não é dessa forma como nós entendemos. Nós entendemos que, de fato, nós temos os nossos temperamentos, certo? E que, de alguma forma, nós temos esses temperamentos e eles foram, de certa maneira, formados em nós, né, pela nossa personalidade, mas também de acordo com a criação de Deus, com a obra de Deus, que nós somos, então, os seus filhos. Fomos criados, então, por Deus para sermos a sua imagem e semelhança. De alguma forma, nós temos situações ou características de temperamento que nos afastam de Deus, nós sabemos que isto é motivado pelo pecado. Então, nós procuramos entender aqui como é que se dá o nosso comportamento na relação com Deus. O nosso temperamento, ele, sem dúvida nenhuma, que ele pode apresentar aquelas características, né, de cada um daqueles comportamentos apresentados por Hipócrates, mas também pode ser uma mistura de todos aqueles comportamentos, né? Quer dizer, nós devemos entender que nós não nos encaixamos 100% em cada uma dessas casinhas, digamos assim, né? Ou em cada uma dessas categorias, única e exclusivamente. Não, nós temos uma combinação de características que são apresentadas em modelos gerais por aquelas 4 formas de temperamento, né? Mas, além de termos características mistas, né, devemos lembrar que temos características positivas no nosso temperamento e temos características negativas. E o temperamento ele forma uma parte da nossa personalidade, mas não toda ela, né? Então, isso é importante. Agora, inevitavelmente, quando nós nos relacionamos com Deus, nós sabemos que somente Deus é quem pode trabalhar a nossa personalidade, somente Deus é quem pode trabalhar nosso temperamento, e nos pontos que são negativos, somente Deus é que pode nos ajudar a superar os nossos defeitos, as nossas dificuldades, e em relação aos pontos positivos, é somente Deus quem pode maximizar ou ampliar as nossas características e as nossas qualidades, e seja para trabalhar, superar, né, e melhorar os nossos defeitos e dificuldades, seja no aspecto positivo, né, de maximizar as nossas qualidades, somente Deus é quem pode fazer isto. E somente através da ação do seu Espírito Santo. Mas nós devemos entender que a ação do Espírito Santo trabalha de uma maneira, em primeiro lugar, para que nós nos conscientizemos de quais são as nossas características de temperamento. Nós nos conscientizamos, ou nos conscientizemos, de quais são os nossos defeitos,
quais são os nossos pecados e que somente através da ação de Deus seja possível trabalhar as nossas qualidades a ponto de maximizá-las para que você, como ser humano, eu, como ser humano, nós estejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Em suma, é somente através da ação do Espírito Santo de Deus que nós podemos vencer as nossas dificuldades e os nossos problemas e maximizar as nossas qualidades. Mas, para que isto aconteça de fato, nós não precisamos apenas nos conscientizar. Nós precisamos nos submeter. Nós precisamos nos submeter a Deus. Nós precisamos nos colocar na nossa condição diante de Deus. Somente assim, somente quando nós nos submetemos, é que o Espírito Santo de Deus, ele nos guiará e ele nos transformará. E este processo, nós vamos falar muito a respeito deste processo, né? Porque isso não acontece no estalar de dedos. É preciso que, primeiro, você se conscientize. Em segundo lugar, é preciso que você se submeta. Em terceiro lugar, que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, para que você possa passar por um processo de transformação permanente, de transformação contínua. É preciso que você esteja cheio do Espírito Santo de Deus para que você viva este processo, este movimento permanente, este movimento contínuo. Então, que seja claro, nós somos completamente dependentes de Deus. Nós somos completamente dependentes da ação do seu Espírito sobre a nossa vida. Vocês precisam, e eu também preciso, compreender de que nós não estamos prontos. Nós precisamos permanentemente estarmos neste movimento, neste processo. Nós só estaremos prontos quando nós estivermos revestidos pela glória na eternidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, saibam e vejam que é necessário uma submissão completa a Deus e que a nossa vida seja guiada pelo seu Espírito permanentemente. Você precisa pedir ao Senhor que Ele enche a sua vida do seu Espírito, para que você esteja pronto apenas na dependência do Espírito Santo. Ninguém está pronto. E quanto mais perto do Espírito Santo de Deus, mais semelhantes a Deus nós estamos. Mas o reverso é verdadeiro. Quanto mais distantes da ação de Deus nas nossas vidas, mais problemas e dificuldades, mais a nossa humanidade, que infelizmente é pecadora, ganha espaço dentro da nossa vida. Então, esse processo de transformação permanente, este processo de movimento contínuo, ele é necessário para as nossas vidas. E na obra Transformados ou Temperamentos Transformados, nós vamos verificando alguns passos que o autor nos dá para este processo. Em primeiro lugar, ele nos conduz ao livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9.
1 João, capítulo 1, versículo 9, e diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Então, ele usa esse primeiro versículo, o autor usa esse primeiro versículo para dizer o seguinte: é preciso que você se examine, é preciso que você confesse o seu pecado. Este é o primeiro processo. Este é o primeiro processo da sua transformação. Este é o primeiro processo da sua conscientização. Este é o primeiro processo da sua submissão. Este é o primeiro processo de você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus para que você seja transformado. Então, novamente, em 1 João, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. É preciso que você se examine. E não só se examine, confesse o teu pecado. O segundo passo que o autor nos dá se encontra lá no livro de Romanos, no capítulo 6, nos versículos 11 ao 13. Então, o livro de Romanos, no capítulo 6, versículos 11 ao 13, que diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, este é o segundo processo de transformação, que é o processo da submissão inteira a Deus, da sua submissão inteira a Deus. O terceiro processo que o autor vai nos conduzir se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 13. Então, Evangelho de Lucas 11, 13. Lucas 11, 13, que diz assim: ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, nesse instante, o autor entende esse terceiro processo como pedir a plenitude do Espírito. Então, é necessário que o Espírito de Deus seja pleno na sua vida. Quarto processo, ele vai dizer lá em Romanos, no capítulo 14, versículo 23. Romanos 14, 23. Romanos 14, 23 diz assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Neste quarto movimento, neste quarto processo, você precisa apropriar-se da promessa de Deus e crer que Deus já providenciou o Espírito Santo ou a plenitude do Espírito Santo na sua vida. E, finalmente, o quinto e último processo que o autor nos encaminha se encontra em 1 Tessalonicenses,
capítulo 5, versículo 18. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, nesse instante, é preciso que você tenha espírito agradecido, que você tenha gratidão a Deus, porque Deus derramou a plenitude do seu espírito sobre a sua vida, para que você, inclusive, possa reconhecer, ter consciência do seu pecado, para que você possa se submeter a Deus, para que você receba a plenitude do Espírito Santo sobre a sua vida e que você viva esta plenitude. Então, significa que este processo de transformação do nosso temperamento está completamente fundamentada em Deus. Ninguém consegue mudar-se por si mesmo, diferentemente do que a psicanálise nos fala. Agora, dentro desse processo de transformação das características do seu temperamento, das características negativas do seu temperamento, você saiba que este processo é um processo permanente, é um processo contínuo. Ele não deverá terminar até o último dia da sua vida. Então, não julgue a si mesmo que você esteja pronto, que você esteja completamente habilitado ou capacitado das suas próprias características e capacidades e habilidades. A sua transformação depende da presença do Espírito Santo sobre a sua vida e você, para isso, precisa estar enxertado na árvore da vida que é Jesus Cristo. Que você receba este alimento até o último dia da sua vida, porque somente nós estaremos completamente transformados quando estivermos, de fato, com Cristo, né, e na glória juntamente com Deus. Então, esse processo é permanente. O temperamento e esta transformação do temperamento é que faz com que você não peque ou que você evite o pecado. Mas se você não mudar, se você não entender esta verdade espiritual, você continuará cometendo pecados. É preciso que você entenda que você necessita permanentemente estar em processo. E estar em processo significa se submeter a Deus, se reconhecer, se conscientizar das suas limitações, do seu pecado. Com isto, você possa se arrepender, que você haja de forma diferente e que você se encha permanentemente do Espírito Santo de Deus, que você alcance a plenitude do Espírito Santo de Deus na sua vida. Somente assim, o nosso temperamento vai se transformando. Somente assim, os velhos hábitos pecaminosos vão perdendo força em nós. Então eu repito mais uma vez, qual o seu temperamento? Você agora, em alguns momentos, consegue identificar o seu temperamento, esqueça do seu irmão. Olhe para você neste momento. Porque nós temos essa mania no mundo cristão evangélico, né? Muitas vezes a gente ouve uma palavra, a gente pensa no outro. Que bom se o outro estiver ouvindo isto. Não, pense em você. Qual é o seu temperamento? Você consegue identificá-lo? Em primeiro lugar, se
consegue identificá-lo, faço uma segunda pergunta. Qual deve ser o seu temperamento com Deus? Qual deve ser o seu temperamento com Deus? E aí, mais uma vez, eu convido o apóstolo Paulo a nos falar neste momento. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, vai nos responder esta segunda pergunta. Qual deve ser o seu temperamento com Deus? E o seu temperamento com Deus deve ser, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Estou lendo para vocês na versão Almeida atualizada, porque na versão Almeida corrigida, quando aqui fala domínio próprio, a palavra é temperança. Tem a ver com o nosso temperamento. O nosso temperamento deve ser, em Deus, o temperamento do domínio próprio, da temperança. E aí Paulo, ele determina, contra estas coisas não há lei. Então aqui nós falamos sobre os frutos do Espírito. E nosso temperamento, ele tem e deve ser transformado permanentemente, continuamente, pelo Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus nos enche com a sua plenitude, o nosso temperamento tende a ser um temperamento guiado, submetido, orientado e transformado por Deus. Agora, é muito interessante e assim nós vamos concluir a aula de hoje. Quem disse isso? Quem disse isso foi o próprio apóstolo Paulo. O próprio apóstolo Paulo, que lá no versículo que motivou a nossa aula de hoje, Atos 15, versículo 39, diz: houve entre eles tal desavença. Quem produziu esta tal desavença? O próprio apóstolo Paulo, que ao longo da sua própria vida foi sendo transformado pela plenitude do Espírito Santo na sua vida. O próprio apóstolo Paulo escreveu estas palavras de Gálatas 5, 22, 23, os frutos do Espírito. Paulo só pôde viver os frutos do Espírito, só pôde experimentar os frutos do Espírito no final da sua vida. Então, se Paulo aqui, em Atos 15, 39, produziu tal desavença, explodiu em ira, em raiva contra Barnabé, quando foi mencionado o nome de João Marcos, o próprio apóstolo Paulo, ao longo desta segunda viagem missionária, que nós vamos começar a estudá-la, o apóstolo Paulo vai sem João Marcos, mas o apóstolo Paulo, quando faz essa segunda viagem missionária, ele retorna à igreja da Galácia. E aqui ele produz esta pérola de ensinamento de como deve ser o cristão transformado pela plenitude do Espírito Santo de Deus. Foi necessária uma viagem. Enquanto o apóstolo Paulo pregava, ensinava, evangelizava sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, muitas pessoas foram transformadas.
mas o próprio apóstolo Paulo, ele também ia sendo transformado à medida que ele pregava a transformação para a vida das pessoas. E esta é a obra maravilhosa do Senhor nas nossas vidas. Nós estamos inteiros. Nós chegamos como somos, mas nós vamos sair transformados pelo seu Espírito. Nesta hora nós não podemos ter outra palavra que não seja a palavra de glória a Deus pelas suas estratégias. Glória a Deus pelos seus métodos. Glória a Deus por como Ele transforma as nossas vidas. E nós temos testemunhos para contar a respeito da transformação de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes temos vergonha de poder expor diante dos irmãos aquilo que Deus já fez, mas Ele já fez. E você sabe do que eu estou falando. Então, que você, nesta hora, tenha clara noção de que ainda muitas coisas irá fazer Deus na sua vida, na transformação do seu temperamento, para que você se encha da plenitude do Espírito Santo e você possa olhar para trás e dizer assim: eu era desta forma, hoje eu sou desta forma. E não se esqueça de falar: Deus me transformou. Deus transforme a sua vida. Deus continue transformando a sua vida, para que você possa testemunhar daquilo que Deus fez e fará na vida de outras pessoas, para que você seja aperfeiçoado, para que você seja habilitado para a obra do Senhor. Mas essa transformação, ela é permanente, ela é contínua. O Espírito Santo de Deus produza, como disse o apóstolo Paulo em Gálatas, frutos na sua vida. E que o Senhor assim nos abençoe. Que você tenha uma excelente semana debaixo da graça e da plenitude do Espírito Santo de Deus. E que Ele possa te transformar, como tem transformado a minha vida, como tem transformado a vida de muitas pessoas que se submetem ao Senhor. Faça isso e você será feliz. Que Deus assim nos abençoe. Uma ótima semana e até a próxima aula.